Dura para sempre. Os irmãos podem permanecer sentados, só quero ler uns poucos versículos e quero convidar os irmãos para a gente ter um tempo de agradecimento ao Senhor. O salmista, no Salmo 106, versos 1 em diante, ele diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Irmãos, é preciso, embora a gente jamais consiga contar na sua plenitude o que Deus tem feito por nós, mas é bom, sempre bom, se não no final do dia fazer como Deus fez. A Bíblia fala que no final de cada dia Deus olhava para o que Ele havia feito e tirava uma conclusão daquilo que Ele fazia. E diz a Bíblia que a conclusão que Ele chegava sempre que era muito bom. E viu Deus que isso era bom. Sempre no final do dia, quando Ele fazia algo, dizia: e viu Deus que isso era bom. Irmãos, e se nós olharmos para o final de cada dia, nós vamos sempre encontrar algo pelo qual a gente deve agradecer ao Senhor. Não é verdade? Talvez passou essa semana e você não se lembrou, por alguma razão, você não separou um tempo para dizer: Deus, obrigado. Obrigado pela semana que passou, pelos livramentos, pela saúde, pela vida, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque eu pude vir à tua casa. Privilégio grande. E por aí afora vai deixando seu coração agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por você. E aí, depois de um tempo, nós vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos traz à tua casa, Deus. Sabemos que não é por merecimento, ó Deus, por nenhuma coisa que façamos, ó Deus. Sabemos que é somente pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Tua palavra diz que todas as manhãs, Deus, a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. E, Deus, nós estamos aqui essa noite, Deus, com os nossos corações agradecidos a Ti, por essa misericórdia, por esse amor, Deus. Estamos aqui agradecidos a Deus por todas as coisas que o Senhor faz por nós, por tudo aquilo que o Senhor já fez. E, Senhor, na esperança de todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos ao Senhor, Deus, que venha neste lugar a começar a ministrar em nossos corações. Comece, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor, ó Deus, conhece cada íntimo, ó Pai. Só o Senhor conhece cada coração. É o Senhor que conhece cada história aqui neste lugar, Deus. Comece, Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade nessa noite para ministrar em nossos corações, Deus. Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a Ti, a Tua voz essa noite. E, Deus, e que nós saiamos daqui pessoas melhores, pessoas mais cheias de Ti, pessoas mais parecidas contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos isso essa noite, agradecido, Deus. Pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe as nossas falhas, porque sabemos que somos falhos. Mas a Tua palavra diz, Deus, Salmo 103, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus, obrigada, Senhor, por este amor tão grandioso. Obrigada, Senhor, por olhar para nós e ver corações, ó Deus, sedentos por Ti. Obrigada, Senhor.
Essa noite nós te agradecemos, pedimos que o Senhor receba o louvor e a adoração, receba a nossa gratidão, ó Deus. E que nessa noite, quando cantarmos os cânticos, que esses cânticos cheguem a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vamos colocar de pé. Oh
continue de pé. Semana passada, a família do Marcos foi sorteada para receber a nossa visita. Está um tempo com eles, gostaria que eles viessem aqui à frente. E essa semana foi a Marinon. Então, gostaria que estivesse levando esse tempo de oração. Esteja orando durante a semana, a família é sorteada para ser lembrada diante de Deus em oração pela igreja. É a Marinon. Então, hoje está vencendo o tempo do Marcos. Não é que você não deve continuar orando, não, irmãos, continue orando. Mas é que toda semana uma família escolhida para a igreja está intercedendo, não é? E essa semana é a família do Marinon. Marinon, vem aqui, fica aqui do lado, não é? Eu pedi ao PC que venha aqui interceder a Deus em favor dessas duas famílias. Essa que está encerrando hoje o período e essa que vai estar começando, né? Encerra hoje o período do Marcos e a Débora e começa hoje, aqui, a semana da Marinon. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te adorar por essas famílias, na tua presença, Senhor Deus. Ó Deus, sabemos que as tuas providências são infindáveis sobre as nossas vidas. Queremos de maneira especial, ó Deus, agradecer a Ti pelo sangue do Cordeiro, Deus, derramado na cruz do Calvário, por nossas vidas e por essas famílias aqui representadas, Pai. Que o poder do Senhor continue, ó Deus, descendo dos altos céus sobre a vida desses irmãos, que as bênçãos do Senhor, Deus, que são infindáveis, infinitas, ó Pai, continuem sendo derramadas, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, presente no nosso meio, possa sempre estar com os Teus filhos, ó Pai, que eles possam, Deus, sentir a Tua presença a cada dia, ter certeza, ó Pai, que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que age ao nosso favor, ó Pai. Louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus nós te oramos, ó Deus. Aleluias. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. O André Mazeto, por favor, enquanto ele vem aqui à frente, eu quero agradecer aos irmãos pelo nosso tempo de mutirão ontem. Aliás, foi desde sexta que nós estamos, desde sábado, semana passada, né? Mas o dia marcado mesmo foi ontem e nós tivemos progresso, não é? Tivemos progresso, irmãos, viram aí o templo todo pintado, não é? Alguns até passaram, não reconheci. Passar direto, né, Vedinha? Porque estava diferente, estava. Era branquinho, agora está aí laranjadinho, né? Se Deus quiser, a próxima empreitada vai ser lá naquele outro prédio. O Atos até falou assim, pastor, vamos fazer uma campanha aí para os irmãos que quiserem contribuir, porque a tinta de ontem só deu para esse prédio, né? Então a próxima etapa é aqueles que quiserem contribuir para isso, né? O mais difícil às vezes é a mão de obra, e às vezes a mão de obra a gente tem tido a bênção de poder ter, né? Então os irmãos que quiserem contribuir, né? Coloque lá no seu envelope para a pintura do prédio da igreja, para o mutirão, reforma, né? E ainda há muita coisa para ser feito. Lá no salão, depois podem ir lá, quem quiser, ficou bem encaminhado o trabalho que está sendo feito lá, hein? Não, aquele buraco que você fez é outra etapa, né? Então lá no salão, no outro prédio da igreja do outro lado, né, esse trabalho ficou bem encaminhado, foi um trabalho difícil, irmãos, bem difícil, não é? E agora temos outras etapas para cumprir. Então, Deus na sua bondade vai nos dando os recursos e as condições, né? O André tem um comunicado para fazer para os irmãos. É bom que preste atenção, que vai importante para os irmãos. André. Boa noite, igreja, tudo bem? Referente a missões, nós tivemos várias missões que já foram completadas, incluindo algumas que até esse mês já estão sendo cumpridas, antes mesmo de trazer aqui para vocês, para falar, gente, aqui é o caso do mês, chegou um ponto que o pessoal está contribuindo mesmo antecipadamente, antes de eu mostrar qualquer coisa. Então, quando chega o caso, está basicamente já coberto e eu posso mandar ajuda de frente. Então eu venho trazer resultados mais do que campanhas ultimamente. Eu queria agradecer aos irmãos por ter colocado missões como prioridade, e que continuam contribuindo, apresentando o caso do mês ou não. Porém, há alguns casos que eu tenho já concluído para trazer para vocês. Eu estava falando com o pastor e nós entramos num acordo que seria melhor no segundo e quarto, né?
domingo do mês, para ter uma área específica só para trazer todos os updates. Então, semana que vem, segundo domingo, eu tenho várias fotos, vários casos que eu vou apresentar para vocês que já foram completos e que estão em andamento. Então, não perca o próximo capítulo da Igreja Vida Abundante. E referente a missões é isso. Obrigado por fazer como a Bíblia fala, de andar pela fé, não pelo que vê. Eu não estou aqui agora mostrando isso, gente, motiva, o pessoal já sabe o que a gente faz, já tem credibilidade e continua doando. Então, obrigado, continuem, e semana que vem a gente vai se regozijar com vários casos concluídos que a gente teve desde do final de dezembro até agora. Agora, mudando de missões para tesouraria. Quem ainda não pegou a declaração do imposto de renda sobre as doações do ano de 2014, me procure. Alguns já me procuraram hoje. Me deixe saber, porque aí hoje eu vou lá em cima e vou imprimir tudo e assinar, e todo mundo já tem certinho. A semana que vem também. Então, essa semana e semana que vem, se não pediu, peça para poder fazer, porque depois da semana que vem eu vou estar fora por 2 semanas. Mas aí, qualquer coisa eu faço quando eu voltar outra vez. Também uma nota sobre o cartão de crédito. Quase a gente não tem mais cheque, o pessoal usa mais cartão de crédito hoje em dia, que é mais conveniente, mas não se esqueça que no recibo não tem o seu nome. Então, se você passou ali 40, pegou o recibo, colocou dentro do envelope e colocou aqui, eu literalmente não tenho como saber de onde veio. Então, só uma nota para vocês: quando usar o cartão de crédito, ainda tem que se especificar o nome da pessoa, legível. Coloca aquele notinha no envelope e o nome completo, André. Você tem que preencher o envelope como se fosse dinheiro mesmo. Você coloca lá, especifica se é oferta ou qual que é a distribuição de dinheiro, para que eu possa aplicar, e no final do ano eu possa te dar um relatório mais perfeito sobre a contribuição. Amém? Irmãos, talvez, só para reforçar o que o André falou, todo final do ano, quando vence o ano, para o ano seguinte, os cidadãos, aí seja no Brasil, aqui nos Estados Unidos, faz a declaração de imposto de renda. Então, o André é um tesoureiro muito cuidadoso, então, às vezes, quando já está começando o ano, ele já tem pronto, às vezes já prepara. Ano passado, ele preparou de todo mundo, ficou lá, e a gente avisou várias vezes e poucas pessoas procuraram. Então, agora ele está fazendo diferente. Então, é o seguinte, vai deixar você procurar para ele já está pronto, é só imprimir. Então, você vai fazer sua declaração de renda e quer declarar o que você contribuiu aqui nesse país, te dá a você a oportunidade de fazer isso, não é? Você vai receber um recibo da igreja que você contribuiu com aquele valor. Toda a sua contribuição durante o ano está ali naquele recibo, porque ele registra isso. Então, você pode, quando for fazer a declaração de imposto de renda, abater isso na sua declaração. Ok? Alguma outra dúvida ou pergunta que tiver, pode fazer para esse jovem aí. Essa cara de menino assim, mas isso é mais velho do que o Teófilo. Tem 27, eu acho já. Né? Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos aí agendando o nosso último sábado do mês de fevereiro para o nosso primeiro encontro de casais. Mas tem queimado no meu coração essa questão da família. Então, o que nós estamos programando fazer? Veja quanto tempo de antecedência eu vou fazer isso. Nós vamos separar o sábado do mês de março para poder ministrar uma série de palestras para famílias, especialmente no que tange a educação de filhos. Irmãos, eu tenho ficado com meu coração cortado quando eu vejo, às vezes, dentro da igreja. Eu não estou falando dentro da nossa igreja, não. Estou falando por onde eu tenho passado, tenho visto os pais, especialmente pais brasileiros na América, perdidos, porque o filho já não é mais, às vezes o filho é americano, às vezes não é, mas já está na cultura americana, e os pais não sabem o que fazer para instruir, para educar, e está entrando num conflito muito grande. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem orientação segura, como é que os pais têm que agir, devem agir. E nós então vamos estar ministrando uma série de palestras. Agora preste atenção, no último domingo de março nós vamos encerrar com entre aspas, um grande culto voltado para a família.
Então eu peço que você, por favor, ore pela sua igreja, participe do trabalho da sua igreja, contribua. Nós temos procurado centrar na palavra, e é isso que nós cremos, que o que pode transformar uma vida, uma família, seja o que for, é a palavra de Deus. Então vamos primar mais pela palavra, e valoriza quem tem valorizado a palavra. Então põe isso no seu coração, não é? Põe isso no seu coração, tá bom? Então vamos começar com o último sábado de fevereiro, vai ser uma palestra para casais, e a partir do primeiro sábado de março, uma série de palestras para a família, especialmente no que tange a educação de filhos. Então me ajude a orar. Semana que vem eu já quero trazer aqui o convite para o nosso encontro de casais. Vou fazer uma relação das palestras para um mês de março, voltado para a família. Eu gostaria que você pagasse um preço de oração por isso, né? E se empenhasse em divulgar, em orar, em contribuir, em se envolver nesse projeto, nesse trabalho da igreja, tá bom? Então, peço a oração dos irmãos nesse sentido. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que eu tenho uma predileção muito grande por ele, no que diz respeito à contribuição. Eu sei que muitos pastores gostam de Malaquias capítulo 3, que é um tanto pesado quando fala sobre dízimos e ofertas. Mas eu tenho uma predileção por esse texto, vou dizer aos irmãos por quê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, irmãos, veja bem, a pobreza não significa dizer ausência de envolvimento, de contribuição, de doação. Desde que seja envolvido pela graça, você sempre encontra uma forma de contribuir, de cooperar, de se envolver. Diz profunda pobreza deles. E a outra palavra que está em oposição a essa palavra é superabundou. A profunda pobreza foi superabundada, transbordada em grande riqueza. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Era para se dizer assim: poxa vida, eu tenho tão pouco, acho que não vou poder fazer nada não, porque... E o que é mais interessante é que eles fazem isso contribuindo para quem eles não conheciam, nunca tinham visto, que eram os crentes de Jerusalém. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Até aí. Eles entendem, pedindo-nos a graça. Você ouve falar de muita gente, e essas igrejas estão cheias e estão ricas, de gente que troca e que vende bênção, não é? Vem aqui que eu vou orar para Deus te dar uma graça, mas traga aqui um dinheirão. Mas é interessante que a Bíblia fala, aqui o oposto nesse caso, não é? Eles disseram: eu quero ter a graça de contribuir. Graça de contribuir. Então, irmãos, vamos nos apegar a esta palavra do Senhor, e quando fizermos isso, façamos com alegria, servindo ao Senhor e não aos homens. Deus, consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas que aqui serão entregues, e suplicamos em nome de Jesus que Tu nos dê sempre a alegria e a graça de podermos contribuir. E assim fazendo, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que Tu repreendas o devorador, ó Deus, que tem muitas vezes, através de doença, através de negócios mal sucedidos, através de vícios, através de tantos outros prejuízos, levado aquilo que às vezes deveríamos consagrar e dedicar a Ti. Nós consagramos tudo isso a Ti em louvor e gratidão, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Por tudo que vais fazer.
Bendito Deus, suplicamos em nome de Jesus que Tu fales ao nosso coração nesta noite, que a Tua palavra encha a nossa alma, o Teu Espírito ministre ao nosso espírito, ó Deus. Nós carecemos, nós necessitamos, nós precisamos ouvir Tua voz. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Os versos 16 a 22 nos fala do encontro, ou de um moço chamado moço rico, o jovem rico, que procurou Jesus para saber o que ele precisava fazer para obter a vida eterna. E Jesus pergunta para ele se ele conhecia os mandamentos, e como que assim, com um ar de satisfação, ele pergunta quais? E Jesus então cita pelo menos 4 ou 5 dos mandamentos, e ele, um tanto orgulhoso, enche o peito e diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, falta alguma coisa a mais? E Jesus fala: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro nos céus. E a Bíblia fala que este homem retira-se triste para sua casa, e Jesus segue o seu caminho. Agora, os versos de 23 a 26 nos fala do comentário que Jesus fez depois dessa retirada desse jovem da presença de Jesus. O texto diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Li a respeito de um pensador de alguns dos séculos passados, um pensador francês chamado Voltaire. E nessa história, nessa curta biografia que eu li a respeito desse pensador, foi dito que a enfermeira que o assistiu nos seus últimos dias de vida disse que jamais queria ver ou presenciar a morte de um ateu. Tão desesperadora fora a sua agonia que ele sentiu quando ele clamava por Deus, mas dizia: mas eu não creio que existe Deus. Mas Deus, se o Senhor existe, me socorre. E ele dizia: devo estar ficando louco, porque Deus não existe. A vida inteira ele dizia para si mesmo, ele pregou e ele ensinou com as suas filosofias que não existia Deus. Mas na hora da morte, na hora da agonia, antevendo a morte, ele clama por Deus, mas dizia para si mesmo: mas Deus não existe, eu estou ficando perturbado. E disse a biografia que a enfermeira disse que jamais queria contemplar a morte de um ateu. Tão desesperadora fora a sua morte. Irmãos, uma pessoa pode ignorar a vida inteira a realidade da vida após a morte, a realidade do céu e do inferno, mas chega um dia em que, querendo ou não, aceitando ou não, ela tem que enfrentar esta realidade. O texto que nós lemos nos fala que esse homem, um homem que tinha tudo, um homem que era um religioso, um homem que era bem sucedido na vida, mas parece que esse homem sentia como que ainda um certo vazio, uma certa insatisfação na sua alma, a ponto de querer saber de Jesus o que mais ele precisava fazer para ser salvo. O que leva um homem, uma pessoa, a procurar Jesus e fazer esta pergunta? Por certo ele sabia que a vida não vai acabar aqui, mas deve haver algo além dessa vida. E o que existe depois desta vida? Não é?
o que existe? E Jesus então fala com ele. Depois daquela conversa, você quer ser perfeito? Tem algo que está te incomodando? Vou te mostrar que na verdade você não é tão cumpridor dos deveres assim. Você não é tão religioso como você pensa que é. Vende tudo que tens, dá aos pobres. Segue-me e assim terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele retira-se triste. E Jesus faz o seguinte comentário com seus discípulos já fora daquele ambiente: dificilmente um rico entra no reino dos céus. E os discípulos fazem a seguinte pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Que pergunta tremenda, irmãos. E é sobre esta pergunta e a resposta a esta pergunta que eu quero lhes falar nesta noite. Quem pode ser salvo? Em primeiro lugar, ninguém que vai a Deus confiado em seus próprios méritos. Ninguém que vai a Deus confiado nos seus próprios méritos. Quando Jesus disse aos seus discípulos que dificilmente um rico entrará no reino de Deus, os discípulos ficaram impressionados. O texto diz que eles ficaram maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? A impressão que dá é que os discípulos ficaram maravilhados com aquela afirmação de Jesus, porque no entender deles, um homem como aquele que procurou Jesus tinha a salvação garantida por causa do seu perfil. Olhe para os versos 16 a 20. Eis que alguém aproximando-lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Porque só existe um bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A outro texto diz: desde a minha mocidade, que ainda me falta. Ele, irmãos, este moço não era um religioso qualquer. Hoje em dia você tropeça em muitas pessoas e elas dizem: eu sou crente. Este homem não era um religioso qualquer. Ele era um religioso cumpridor dos seus deveres. Ele era um bom filho, era um bom cidadão, era um homem honesto, era um homem que aprendera desde criança a praticar os mandamentos e obedecer à lei. Ali diante de Jesus estava um homem que, no entender dos discípulos, tinha o céu, tinha a salvação, tinha a vida eterna garantida, mas para Deus estava perdido e não tinha o céu como sua morada eterna. A pergunta que alguém pode estar levantando em sua mente é: por que este homem tão bom, tão religioso, tão exemplar, um cidadão tão íntegro e cumpridor dos seus deveres, não iria entrar no reino dos céus? A resposta a essa pergunta é uma só: porque ele estava confiado unicamente nos seus méritos para obter a salvação, e ninguém que vai a Deus confiado em seus próprios méritos obterá de Deus a sua salvação. Pelo contrário, alguém que vai a Deus confiado apenas nos seus méritos o insulta e despreza o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário em seu lugar. Ter um currículo de vida como tinha o homem que procurou Jesus, ser uma pessoa religiosa e cumpridora dos seus deveres, ser um cidadão de bem, que cumpre a lei, ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, ser uma pessoa honesta e de fino trato tem o seu valor diante de Deus e diante dos homens. Mas quando isto é colocado na balança e creditado em nosso favor, com o objetivo de obtermos a salvação, a Bíblia chama isto de trapo de imundícia. Mas todos nós, diz a palavra, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiça aqui é aquilo que você faz para obter o favor de Deus. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
Já expliquei isso uma vez, mas cabe explicar novamente. Trapo de imundícia era aquele pano, porque naquele período em que viveu o profeta Isaías, não era como hoje, não se tinha modas como se tem hoje. Naquele período se usava alguns pedaços de panos para se cobrir a menstruação da mulher. E depois de menstruada, aquele pano era jogado fora. E a Bíblia fala que quando você chega a Deus confiado nos seus próprios méritos, é como se estivesse chegando aquilo representante de Deus, isso para Deus não tem valor nenhum, pelo contrário, serve de insulto a Deus. Quem pode ser salvo? A resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos foi simples, clara e objetiva: ninguém pode ser salvo confiado nos seus próprios méritos. Isto é impossível aos homens. Isto é impossível aos homens. Isto significa dizer que você pode ser a melhor pessoa deste mundo, a pessoa mais caridosa, a pessoa mais religiosa, a pessoa mais íntegra e cumpridora dos seus deveres. Todas estas virtudes podem gerar dividendos aqui na terra para quem as possui, mas isto não lhes dá o direito de entrar no céu, de ser salvo. A Bíblia fala que isto é impossível ao homem. Permita-me lhe perguntar nesta noite, meu irmão, como é que você tem ido a Deus? Será que você tem ido a Deus como foi o moço rico a Jesus, confiado na pessoa boa que você é? Você acha que o fato de você ser uma pessoa boa te dá direito de entrar no céu se você morrer hoje? Quem pode ser salvo? Segundo lugar, ninguém que vai a Deus através de outro intermediário. Ninguém que vai a Deus através de outro intermediário. O texto que lemos nos diz que o moço rico foi a Jesus em busca de salvação, confiado nos seus próprios méritos, e obteve uma resposta que ele não esperava, de que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Mas esta resposta se aplica também quem vai a Deus através de outro mediador, de outro intermediário, que não seja aquele credenciado e acreditado por Deus. Não há na Bíblia nenhuma religião, nenhum líder religioso, ninguém, absolutamente ninguém, por mais santo que tenha sido, que seja reconhecido diante de Deus como alguém capaz de nos levar aos céus, que não seja aquele a quem Deus credenciou, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, conforme falaremos mais tarde. Amém? Existem no mundo dezenas, centenas de religiões, mas nenhuma é capaz de dar ao homem salvação. Existem dezenas de líderes religiosos no mundo que marcaram a sua geração e continuam marcando a geração de hoje com os seus ensinos, como Moisés, os apóstolos, Maomé, Maria, Buda, Chico Xavier, o Papa, Lutero, Calvino e tantos outros, mas nenhum tem o poder e a capacidade de nos levar para os céus. Todos eles precisam de alguém para levá-los para o céu, como disse Maria a respeito do seu cântico que diz que dependia de Jesus como seu Salvador. O Espiritismo e religiões afins ensinam que você pode obter a salvação através de sucessivas reencarnações. Católicos e religiões afins ensinam que você pode obter a salvação através das boas obras de Jesus e da co-intermediação de Maria. Algumas igrejas evangélicas ensinam que você pode obter a salvação através de Jesus e através de algum esforço próprio para não pecar. Prova é que há muitos crentes que não têm certeza de salvação, porque se pecam ali, já dizem, perdi minha salvação. São pessoas que confiam em si mesmas para serem salvas e não em Jesus. Crentes que também pensam dessa forma. Poderia passar aqui, queridos, muito tempo falando a respeito deste assunto, mas vou me ater a falar a respeito da resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos. Sendo assim, quem pode ser salvo? A resposta de Jesus foi clara e categórica: ninguém pode ser salvo, nem através dos seus próprios méritos, nem através de qualquer outro mediador, qualquer outra entidade religiosa, nem através de qualquer outra pessoa que não seja aquela a quem Deus credenciou para nos salvar. A resposta de Jesus foi: isto é impossível ao homem, a uma entidade, a quem quer que seja.
Não há na terra nenhum outro homem, mulher ou instituição que seja capaz de nos levar para os céus e de nos salvar da condenação que pesa sobre cada um de nós. Recorrer a quem quer que seja, que não seja a pessoa credenciada por Deus, é buscar socorro em quem está afogando. Não estou aqui, irmãos, vocês me conhecem, já sabem da minha forma de ser e de falar. Eu não estou aqui para falar mal, nem combater religião nenhuma. Por isso que eu falo, desde a igreja evangélica a todos, eu estou aqui falando com muito respeito. Mas estou aqui para falar com amor, de que se você tem recorrido e dependido de alguma religião ou de algum intermediário que não seja Jesus para obter a sua salvação, então você está confiando sua vida a quem não pode fazer nada por você. No dia em que você comparecer diante do tribunal de Deus, no juízo final. Isto é muito sério. Você tem que parar para pensar. Mesmo você que é filho de crente, mesmo você que já é membro de igreja, mas que talvez tenha aprendido que você precisa de Jesus e de mais do seu próprio esforço. A Bíblia não reconhece outro meio para nos salvar. Pense bem no que eu estou dizendo. Não deixe que a influência religiosa que você recebeu na infância ou de alguém que tenha te apresentado um outro mediador, que não seja Jesus, te leve para outro destino que não seja o céu após a sua morte. Quem pode ser salvo? Terceiro lugar, ninguém que vai a Deus que não seja através de Jesus. Ninguém que vai a Deus que não seja através de Jesus. Ser salvo é algo que é impossível ao homem, mas a boa notícia é que isto é possível a Deus. Deus tornou isto possível a nós através de Jesus. Esta é a boa notícia. É por isso que os anjos disseram aos pastores: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é o único que pode nos salvar. Aleluia! Desde a queda dos nossos primeiros pais, o pecado colocou todos nós na mesma condição de perdidos, debaixo da mesma sentença de condenação. É como afirmou o apóstolo Paulo, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai mais além e nos diz: o salário do pecado é a morte. O que Paulo está dizendo aqui é uma reafirmação do que Deus havia dito a Adão antes dele pecar, quando disse: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. De que morte Deus estava falando aqui? Estava falando da morte em todos os seus aspectos, principalmente da morte espiritual, que é a separação espiritual do homem de Deus. Veja que eu não estou usando a palavra que é o afastamento do homem de Deus. Normalmente a gente ouve um pregador dizer, ou algumas pessoas dizerem, que o pecado nos afastou de Deus. Mais do que afastou de Deus, o pecado nos separou de Deus, colocou um abismo entre nós e Deus. Não há como chegarmos a Deus que não seja através daquele meio que Ele estabeleceu, que é Jesus. É por isso que Ele morreu numa cruz, suspensa entre a terra e os céus, para fazer a ligação perfeita entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. Amém? Glória a Deus. Portanto, a morte é mais do que um distanciamento, é uma separação, há uma ruptura, uma rachadura entre nós e Deus. Naquele dia em que Adão comeu daquele fruto, toda a humanidade foi atingida, porque ele representava toda a raça humana, como muito bem disse o apóstolo Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O requisito para que alguém pudesse salvar a humanidade da condenação a que ela ficou sujeita era que alguém fosse puro, que não tivesse pecado, pudesse pagar o preço que Deus estabeleceu para nos salvar. E como Ele não encontrou ninguém que não carregasse em seu sangue, em sua alma, em sua natureza, a marca e a mancha do pecado, por amor a nós,
Ele nos enviou o seu próprio Filho, conforme afirmou o próprio Jesus, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E completa dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados sobre si, cumprindo literalmente aquilo que o profeta Isaías havia profetizado cerca de 750 anos de Cristo vir a este mundo, dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Lá na cruz do Calvário, quando Deus vira o rosto para o seu próprio Filho, é porque nele estavam todos os nossos pecados. Jesus se fez pecador por mim e por você, ao levar sobre ele os meus e os seus pecados. Você entende agora porque Jesus disse a seus discípulos que ninguém pode ser salvo, quer seja pelos seus próprios méritos, quer seja através de outro mediador? Você entende agora porque Jesus disse que isto é impossível ao homem? Porque ninguém mais, além de Jesus, tem os requisitos exigidos por Deus para salvá-lo. É por isso que o apóstolo Pedro, disse aos seus ouvintes as seguintes palavras: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Não há outro nome. O apóstolo Paulo completa essa informação em sua carta a Timóteo, fazendo a seguinte afirmação: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mas a maior declaração de todos os tempos, a maior declaração desta verdade não saiu dos lábios do apóstolo Pedro, nem dos lábios do apóstolo Paulo. A maior declaração saiu dos lábios do próprio Jesus, que olhou para todos que ali estavam e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único meio através do qual o homem pode chegar a Deus. É o único meio através do qual o homem pode ser salvo. É o único meio através do qual o homem pode obter o perdão dos seus pecados. É o único meio através do qual o homem pode obter a vida eterna. Aleluia! Antes de concluir a mensagem dessa noite, eu quero relembrar os irmãos a pergunta dos discípulos ao Senhor Jesus. Quando eles olham para um homem daquele naipe, daquele nível, que no entender deles tinha a salvação garantida, mas acabaram de ouvir de Jesus dizendo que ele não tinha essa salvação garantida, os discípulos perguntam: sendo assim, quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus foi: isto é impossível aos homens. O apóstolo Paulo está pregando na cidade de Filipos. Lá ele é preso e deixado na cadeia. À meia-noite, ele e Silas começam a louvar ao Senhor. E um terremoto remove as bases daquela prisão, rompe as cadeias, e o carcereiro pega uma luz. Aliás, antes ele pega uma espada e diz: vou me matar, porque estava sobre ele a responsabilidade daqueles presos. E o apóstolo Paulo diz: não faças tal coisa, porque todos nós aqui estamos. E diante daquele testemunho ele faz uma pergunta semelhante à do moço rico, mas diferente na sua essência. E a pergunta é a seguinte: que devo fazer para ser salvo?
que devo fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, você não precisa fazer mais nada, e nada do que você fizer irá levá-lo à salvação. Mas cabe a você uma coisa, movido pelo Espírito Santo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Agora sim, agora eu quero concluir esta mensagem destacando as palavras do apóstolo Paulo, ditas aos romanos, a respeito desse assunto, quando ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Quem pode ser salvo? Todo aquele que pela fé, com a sua boca confessa Jesus como Senhor, e em seu coração crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos, e o recebe como seu Senhor e Salvador. Que crê que o sacrifício, que o preço que precisava ser pago para a nossa salvação, Jesus pagou cabalmente na sua morte e na sua ressurreição. Agora cabe a mim e a você confiar unicamente no sacrifício dele. Minha pergunta é: você já fez isso de todo o seu coração? Conheço muita gente que está dizendo: eu preciso abrir mão disso primeiro, pastor. Preciso deixar disso primeiro, pastor. Eu quero dizer que se você chegar assim diante de Deus, isso se torna um insulto perante Deus. Porque se você pudesse salvar-se a si mesmo, pudesse salvar a si mesmo, Jesus não teria vindo morrer no seu lugar. Nada do que você faz tem valor salvífico para a sua alma. Porque tudo o que precisava fazer, Jesus já fez. Agora cabe a você a crer. Minha pergunta para você que me vê e me ouve pela internet, em tantos lugares do Brasil e do mundo: você já entregou a sua vida a Jesus? Já fez isso que o apóstolo Paulo diz que você precisa fazer para ser salvo? Aqueles que estão aqui, já fizeram isso sinceramente? Há alguém que quer fazer isso hoje, de todo o seu coração? Vamos ficar de pé. Se há alguém que quer fazer isto, eu o convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não sinta constrangido, não tenha vergonha. Com a sua boca confesse. No seu coração você crê, mas com a sua boca você confessa. Essa é a decisão mais importante que uma pessoa pode fazer na sua vida. Não deixe para depois essa decisão. Amém? Que Deus nos abençoe. Se há alguém que quer fazer isso, que está entre nós hoje, você que nos vê pela internet, você pode fazer isso pela fé. Agora mesmo você pode dizer: Senhor, eu faço isso que o pastor estava falando agora, pela palavra. Eu creio que o que precisava ser feito para a minha salvação o Senhor fez. Eu creio que nada que alguém mais, o que eu posso fazer, me dará a salvação. Só o Senhor. E que se eu morrer hoje, estarei para sempre com o Senhor, porque os meus pecados terão sido todos perdoados. Se há alguém que quer fazer isso, enquanto a gente vai cantar esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E publicamente faça essa confissão, em nome de Jesus.
a si mesmo para morrer em nosso lugar. Na véspera da sua morte, depois de participar da Páscoa, evento milenarmente celebrado pelos judeus, ele estabelece um novo ritual. Já não mais ervas amargas, mas ele toma um pão e diz: isto simboliza o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E ele parte, talvez até sentindo, antevendo, antessentindo a dor que haveria de sentir ao partir aquele pão. E dá aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus também toma o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. E foi o próprio Jesus que estabeleceu, que instituiu a ceia, para que nós pudéssemos participar deste banquete. E disse: fazei isto em memória de mim. E nós fazemos isso em memória de Jesus. O pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Mas nos lembramos do que Jesus fez por nós com esses elementos. E nos fala que Ele vai voltar. E que até a sua volta nós devemos anunciar a sua morte. Senhor, consagramos a Ti estes elementos, ó Pai. Símbolos do corpo e do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu em nosso lugar, pagando o preço exigido pelo Senhor da nossa salvação. Que eles, ó Deus, se constituem alimento para a nossa alma e redunde em glória para o Teu nome, com uma vida consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. A ceia não é da Igreja Vida Abundante, a ceia é do Senhor. Foi Jesus que morreu em nosso lugar, não foi nenhum membro da Igreja Vida Abundante. Todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que já o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, como disse a mensagem agora, aqueles que já chegaram a Deus unicamente através do sacrifício de Cristo e que reconhecem que fora dele não há salvação, que já fizeram essa confissão, estão convidados a participar deste banquete. Enquanto nós cantamos, começando por essa ala aqui, você pode sair e tomar o pão consigo. Hoje vamos fazer diferente, não é? Pega o pão e depois conserva o pão consigo até que todos possamos comer juntos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo
profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. É dado em favor de vós. Você prestou atenção nessa palavra? É dado. Não foi obrigado. Dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos, disse Jesus. Logo em seguida, o Senhor Jesus fez o mesmo com o cálice. E assim nós vamos fazer também. Começando agora dessa aula aqui, por favor, sirva e retenha o cálice até que todos possamos fazer juntos. Se as faltas Nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor.
seja o teu nome, por esse momento lá, que nos permites participar, ó Pai, da ceia do Senhor. Ó Deus, dá-nos uma vida mais consagrada a Ti, ó Pai, que possa refletir a beleza de Jesus neste mundo. Aviva as nossas vidas, Pai, e com a força deste alimento na alma, ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas fiéis do Senhor até que o Senhor volte. E diz a Bíblia que Jesus cantou um hino com seus discípulos, porque Ele não deixou a mágoa entrar no seu coração, embora tivesse sido traído, mas Ele cantou um hino com seus discípulos, sabendo que o propósito com o qual Ele tinha vindo estava sendo cumprido. E assim vamos cantar também, não é? Nesse instante, queremos mandar um abraço para o Danilo, o Fabiano, a Keila, a outros que estão nos vendo em vários lugares, também no Brasil e em outros países, orando para que Deus os abençoe onde vocês estiverem. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Só uma palavra final antes da bênção apostólica, queridos. Façam um compromisso de não participar do rodízio. Lá em São Paulo agora está muito comum, em outros estados do Brasil, fazer rodízio de água, rodízio de carro, porque o negócio lá, a escassez é tão grande. E eu não sei, aqui parece que está vindo um rodízio de irmãos. Um vem no domingo, depois combina, ó, domingo que vem você e tal. Queria que você não fizesse parte desse rodízio mais. Encerre esse rodízio hoje. E você vai ligar essa semana, em nome de Jesus, para alguém que não esteve aqui, diga, olha, você precisa participar, você está fazendo falta lá, não é? Não deixe de congregar, não deixe de reunir. Agora, mais do que isso, querido, convide alguém para estar aqui, não é? Durante essa semana, faça um propósito diante de Deus, de orar por alguém,
Um conhecido seu, um amigo seu. Não desista daquelas pessoas que você tem desistido. Ah, pastor, já convidei não sei quantas vezes. Não importa. Continue orando, continue convidando. E continue, se possível, vá e traga. Não é? Hoje eu estava vendo a estratégia dos traficantes para levar jovens, crianças para as drogas. Irmãos, como que eles são insistentes, como que eles não abrem mão? E às vezes, para uma coisa tão grave, tão séria como esta, que nós falamos hoje, a gente abre mão de tanta gente. Então, minha palavra final, em nome de Jesus, não participe mais desse rodízio. E interrompa isso hoje. Participe dos cultos da sua igreja. Ore por alguém, convide mais alguém para estar aqui no próximo domingo. Amém? Amém. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar.